Olá, professores, tudo bem com vocês? Bem-vindos então à nossa aula 1. É uma aula de verificação da aprendizagem, na verdade, da memorização da sigla Savana Pepic, que nós conversamos lá na nossa aula 0. Então, se você não assistiu a aula 0, precisa pausar aqui e voltar na aula 0, tá bom? Para você ir construindo também no seu cérebro ali de professor que vai estar trabalhando com a turma essa sequência, a ordem ideal para a gente alcançar ao longo do ano a aprendizagem que nós pretendemos com os nossos alunos. Essa aula, especialmente, ela vai ser dividida em dois blocos, tá? O bloco que eu vou te falar como eu faço a verificação da memorização e o bloco 2 que eu vou te apresentar as 4 cores do Savana. Lembrando que o Savana Pepic é uma abordagem de sala de aula que tem como principal pilar trazer a gramática de forma desfragmentada, ou seja, nós partimos do todo para a parte, e nós estamos no momento inicial aqui de apresentação dessa sequência, de contar uma paródia para esses alunos, né? Na verdade, de cantar uma paródia que existe do Savana para esses alunos, de contar a narrativa, de mostrar a linha do tempo. Então, tudo isso foi conversado na aula 0. Então, a aula 0 ela é indispensável para você seguir um caminho que realmente vai alcançar os alunos, ok? Então, se você não aplicou a aula 0, volta para ela, tá? Em qualquer momento você pode aplicá-la. Para você voltar ao cérebro do aluno, é como se você resetasse esse cérebro mesmo para o começo das coisas. Você possibilite que ele crie no cérebro dele um espaço, uma prateleira, como eu costumo chamar, na qual ele vai colocar todos esses conceitos no mesmo lugar e não vai ficar esparramado. Ou seja, a gente vai ajudar ele a não ser um acumulador de nomes gramaticais. A gente vai ajudar ele a organizar o pensamento dentro do cérebro e poder acessar esse conhecimento. Mas para isso a gente tem que construir tijolinho a tijolinho. A aula 0 ajudou numa pequena construção, a aula 1 é uma sequência da aula 0 que vai continuar também isso. Novamente eu vou deixar o card aqui, se você não viu, volta para lá, tá bom? E eu vou direto ao assunto. Na nossa aula anterior, nós terminamos dizendo que eu apresento os nomes para os alunos, o Savana Pepic, né, a nossa sigla, e eu peço para eles preencherem os nomes que eles têm de memória. Na primeira vez eu preencho na lousa com eles, vou tirando deles, como eu disse na aula anterior. Daí eu peço para eles estudarem, que no dia, né, na nossa próxima aula, eu vou querer que eles saibam de memória. Então, nessa aula que eu vou cobrar se eles realmente estudaram, porque eu peço para eles estudarem mesmo, tentarem lembrar sozinhos em casa, treinar, tudo ok. Essa é a tarefa de memorização. Quando ele chega na aula, o que que eu faço? Eu falo, gente, vira uma folha em branco do seu caderno, tá? Uma folha em branco. Você vai colocar nessa folha em branco, então, o Savana Pepic. Eu sempre coloco assim, né? Na vertical. Então eu coloco todas as siglas e eu peço para eles, vamos preencher de memória? E nesse momento, cada aluno vai preencher a sua folha. Porque o que vai acontecer nessa primeira vez? Alguns alunos não lembram todos os nomes ainda. Às vezes nem olhou, às vezes não estudou. Então é nossa função também fazer esse reforço ali. Porém, você vai ver que tem vários alunos que já estão engajados e lembram os 10 nomes. Então você vai focar nesses alunos que já lembram, reforçando para os alunos que não lembram o quanto eles também podem, porque são só 10 nomes dentro de uma sigla facinha que eles já têm de memória. Então reforça o quanto eles podem memorizar, porque parece que a memorização saiu de moda nas últimas décadas, né? E o aluno nem para pensar que ele dá conta de memorizar algo que foi pedido para ele. Então reforce isso, é um reforço bem positivo mesmo, para esse aluno se comprometer conosco, né? Com o que a gente pretende na sequência. Então, você vai fazer o preenchimento. Aí você vai rodar a sala, normalmente é o que eu faço, e eu vou verificando o que as pessoas menos lembraram. Normalmente elas menos lembraram a conjunção, a interjeição, a preposição, que são classes que elas ouviram muito pouco, falando em sexto ano, né? Eu tô dando um exemplo aqui especificamente do sexto ano. Às vezes, se você aplicar essa sequência no oitavo, eles lembrem mais nomes, ok? Mas sabe o que você vai notar também nessa hora da atividade? Que eles lembram nomes da gramática de outros campos, sabe? Coisas da acentuação, coisas da sintaxe. Nessa hora você vai comprovar a grande bagunça que é o cérebro dele. No sentido de ter muitos nomes, mas não saber onde está o quê. E isso é muito importante você chamar a atenção deles, no sentido de falar, olha só, esse assunto não pertence a esse estudo.
Esse assunto pertence ao estudo ali do sétimo, do oitavo. Então você vai ajudando ele a separar. Lembra da prateleira? Para colocar tudo no lugar certo? É sobre isso. Você vai perceber isso acontecendo ali na sua frente. Então, depois você me conta para eu gosto muito de saber dessas histórias que acontecem não só na minha sala de aula, como também dos professores que utilizam a sequência. Daí, você vai dizer, gente, quem não conseguiu mesmo lembrar, tentou de tudo que é jeito, não conseguiu? Não tem problema. Então, você escreveu de preto? Pega uma caneta agora vermelha, rosa, verde, qualquer outra cor de caneta, tudo bem? Agora vamos preencher aqui na lousa. As pessoas que não lembraram de 2, 3, 4, 1, então, o que você vai fazer agora? Quando a gente preencher na lousa, você vai preencher com essa cor de caneta nova. Então, se você fez a lápis, você vai escrever de qualquer cor de caneta. Por quê? Porque ao final dessa atividade, você vai ter a exata medida do que você não sabe. Você vai saber que as 3 classes, por exemplo, que você não lembrava, era essa que começa com C, essa aqui que começa com P e essa aqui que começa com A. Então tá? Aí você fala com eles. Ah, tem uma coisa também, prof, que eu faço no início da memorização, quando eles não estão conseguindo e ficam patinando. Eu olho para o Savana escrito, eu falo, gente, vamos lá. Tem 2 que vocês já sabem, porque tá lá na nossa história. Você já percebeu que são as 2 que mais aparecem. Aí eles vão, substantivo e verbo, ou subverbo. Aí eu peço para eles colocarem. Daí eu peço para eles olharem para o seguinte: tem 3 As, não é? Tem 3 As na sequência Savana. Então, vão preencher os 3 As antes de seguir, para a gente não se confundir? Aí eles se preocupam muito se tem uma ordem. Eu sempre falo, não tem ordem, tá bom? Você pode escrever qualquer A em qualquer lugar. E aí eles vão preencher o artigo, o adjetivo e o advérbio. Então, eles chegam no 3A. E aí eu falo, tem 2 P's. Vamos tentar lembrar dos 2 P's? Aí eles vão, preposição e pronome. E as outras siglas é uma palavra que não se repete, né? Então eles vão preenchendo lá. Então eu faço muito isso no início, tá? Antes disso que eu falei. Porque ajuda bastante também a ele organizar essa sigla na cabeça dele. Porque senão ele fica cada hora pensando um A. Não, ele pensa os 3 As ao mesmo tempo e sabe que são 3 classes diferentes que começam com A. Ah, uma informação aleatória que ele não precisa. Precisa. Acredite em mim. Acredite em mim. Acredite no processo, como eu digo para os meus alunos. Porque no final tudo se justifica e você facilita o caminho do aluno. E é a nossa função facilitar esse caminho da aprendizagem, certo? Então, terminado essa atividade que ele anotou com outra cor os nomes que ele não lembrava, encerrou-se. O que você vai combinar de novo? Gente, daqui a 2 dias a gente vai voltar para checar a aprendizagem, tudo bem? Então você tem a missão de estudar por 2 dias essa sequência, treinar em casa para a gente poder voltar para esse assunto. Eu só vou seguir nesse roteiro, né? Vocês estão gostando do roteiro? Aí eles vão falar, tamo, gostaram da história? Gostamos. Então, eu só vou seguir quando todo mundo souber de memória preencher o Savana Pepic. Tudo bem? Aí eles combinam comigo e dá tudo certo. Então, isso fica para depois de 2 dias e eu vou fazer outras coisas dentro da aula de português, porque são muitas demandas ali pra gente dar conta. A gramática é só uma parcela dela. Então, eu venho, introduzo, combino um exercício, dou 2 dias de folga para esse assunto, depois eu volto. Então, é paciência, é tempo para construir conhecimento de verdade. Não adianta pegar a sequência e aplicar tudo de uma vez. Ela não faz sentido nem para o professor, nem para o aluno, não engaja, fica uma montanha de conteúdo que vai ficar sem sentido. Vai cair no mais do mesmo. Então não é o que a gente quer. Tem que ter paciência e fé e propósito para realmente implantar o Savana. É mais paciência no começo, depois as coisas começam a dar um pouco mais de velocidade. Você vai perceber, tá bom? Confia no processo, prof. Então, uma coisa importante também que eu faço nesse momento é, às vezes, trazer a paródia de volta. Então, gente, vamos lá cantar? E às vezes eu nem dei ainda a paródia para eles, eu só tô ensinando no oral, né? Aí a gente canta, né? Tudo começou numa noite normal. Alguns gramáticos foram dormir tudo igual. Mal sabiam eles o que estava por vir, 10 classes de palavras que iriam surgir, o sub e o verbo que iriam comandar. As outras só servem para ligar e completar. O Savana Pepi que te ajuda a lembrar. Pronto. Se ele for praticando a paródia junto com o que você está ensinando,
Você vai ver como o rolê fica mais profundo. E eles ficam mais engajados, porque alunos gostam de cantar, acreditem. Eles gostam mesmo de cantar. Então vai ensinando verso a verso. Se você achar que não dá, você entrega a paródia que tem o QR Code para ele ouvir em casa. Tá tudo certo. Mas vai inserindo a história, vai inserindo a paródia em todo momento que você vê que é oportuno. Nesse momento da atividade, você tá com o Savana escrito na lousa. É muito benéfico você trazer a paródia de volta, porque reforça a aprendizagem. E o reforço é muito necessário para construir conhecimento verdadeiro, tá bom? Então, essa é a primeira fase desta aula. Daí eu vou para um segundo momento. E nesse segundo momento, tem duas maneiras de fazer. Você pode usar o próprio Savana que está na lousa e criar ali o esquema de cores, como você pode usar os recursos que tem dentro do material, né? Os recursos são as cartas, tá dando para enxergar? As cartas do Savana, pronto. São cartas de 9 centímetros por 6, tá? Já vou mostrar elas. Ou tem um outro recurso que eu montei o ano passado, que você também pode fazer e usá-lo. É esse aqui. Deixa eu pegar subir o verbo aqui. Pronto. Esse aqui. Esse é o meu outro recurso. Tá vendo que ele tá até com uma espiral? Mas assim, os recursos são indispensáveis para eu trabalhar o Savana? Não. Gente, eu sempre trabalhei o Savana no primeiro e metade do segundo ano só na lousa. Ele foi sendo construído em sala de aula. Esses recursos que vêm depois, eles vêm para facilitar o nosso trabalho. É óbvio, é muito legal ter recurso para trabalhar, porque também chama a atenção do aluno. Mas nada impede que você faça uma sequência sem recurso. Ok? Só pra gente não ficar achando que obrigatoriamente, para a sequência ser boa e validada, ela tem que ter recurso, tá? Eu tenho duas opções de recurso. Na verdade, eu tenho três opções de recurso. Eu vou te mostrar esta, depois eu vou pegar o caderno para te mostrar a terceira. São três opções de recurso nesse momento, tá bom? Você pode escolher uma delas, que seja mais fácil de você produzir ali com eles, tá bom? Então vamos lá, uma a uma. Esse primeiro recurso que eu gosto muito, eu vou vir para trás para minha câmera poder focar. São as cartas, ó, vou te mostrar. Aqui tem a cartinha com o nome, aí depois vem, ó. Tá vendo? Opa. Então, o A, ó. Normalmente eu apresento assim para eles, tá vendo? Aqui. Pronto. P, Pi, aqui. Pronto. Todas as cartas têm exemplos atrás, para depois, nas atividades de análise em textos, eles utilizarem como base para consulta, tá? Por isso que as cartas são bacanas. Essas cartas estão no material, é só você imprimir. Essa versão é a versão de gráfica, então você manda imprimir numa gráfica o arquivo que eu te entrego, tá bom? E aí você só recorta e já sai assim. Não quero, né, não quero disponibilizar dessa verba para esse tipo de coisa. Você vai imprimir a versão caseira. A versão caseira você imprime na sua casa mesmo, você recorta e monta a carta, tá? Cola uma atrás da outra assim e vai montando, que também dá super certo, tá? Então não precisa ser necessariamente essa versão aqui, ok? Então, isso aqui, qual que é a primeira coisa que eu falo para eles? Normalmente eu imprimo 6 joguinhos e eu levo para a sala e entrego para 6 grupos. Então eu divido eles em grupos e coloco nos grupos. E eu quero que eles façam investigação nas cartas, que é uma sigla que eles já dominam, já sabem o nome, então eles fazem investigação. Prof, abrindo um parênteses aqui, mesmo que você ainda esteja no processo de memorização da sigla, que os alunos estejam estudando para saber todas de memória, você pode fazer essa atividade. Uma atividade não anula a outra nesse sentido, tá bom? Nesse aspecto inicial. Então, eu dou na mão deles, eu peço para eles, primeiro de tudo, olhar com um olhar observador. Ó, não sei se vai dar para ver. Então, o primeiro olhar que eu quero é que eles percebam que as cartas têm cores. Então, tá dando para ver daí, né, prof? As cartas têm cores. E eu quero que eles achem para mim quais são as cores. Então, normalmente eu peço para eles separarem. Eles separam para mim as 4 cores e já identificam. Aí eles vão verificar que alguns têm grupinhos e tem uma que tá sozinha. E, na verdade, eles vão chegar na conclusão de que é um quinteto, 2 duplas e uma isolada. Essa é a nossa conclusão inicial, tá bom? Aí eu peço para eles olharem com muita observação aqui para frente das cartas, porque eu quero que eles achem isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui. Opa.
aqui, ó. Opa, não dá. Tá vendo que tem uma lampadinha? Só tem uma lampadinha em 2 cartas. Adivinha quais são elas, ó? Então só tem lampadinha aqui em cima, tá vendo, ó? Opa, aqui e aqui. Só em 2 cartas. Aí eu pergunto pra eles, elas são do mesmo grupo? Não. Uma é verde, uma é vermelha. Tá, por que que elas têm lampadinha? Daí nós vamos voltar só pra onde? Pra narrativa. Lembra quando a gente estava contando a história, que a gente mostrou todas as caixas pra eles? As 2 caixas lotadas eram essas. Então elas estão destacadas dentro do jogo e elas pertencem a grupos diferentes, né? Que é o sub, que é o verbo e o sub. Ok? Então, essa é a segunda observação que eu quero dos alunos. Então, às vezes, no final dessa aula, é só isso que eu faço. Então, eu reforço a aprendizagem da memorização das siglas, eu trago o jogo, eu distribuo eles em grupos e no jogo eles têm que perceber que existem 4 grupos que a gente chama. Então, professor, no final dessa aula, eu só quero checar aquela memorização que a gente começou a aula. Então, reforço de novo que eles têm mais 2, 3 dias para estudar, que eu vou voltar, cobrando que eles tenham memorizado 100%. E o segundo ponto é que eles têm observado aqui que essas 10 classes se dividem em 4 grupos. Na verdade, um quinteto, 2 duplas e uma isolada. Então, um quinteto, 2 duplas e uma isolada. Então, as cores é verde, vermelho, azul e amarelo. Então, eu faço eles gravarem isso. E isto é importante, acredite. Porque depois, quando a gente transportar isso para o texto, nós vamos utilizar as mesmas cores lá dentro do texto. Então, entende como construir essa base vai facilitar o nosso trabalho e vai dar uma base visual para esse aluno que ninguém mais tira dele depois, tá bom? Na hora de analisar classes gramaticais. Então, esse é o primeiro recurso. Vou te mostrar o segundo recurso, tá? Nesse recurso aqui, ó, peguei a carta do verbo. Ela é composta por 4 encartes. Isso aqui é o tamanho de uma sulfite, veja só, tá vendo? Eu tenho ele já dentro do nosso material. Daí, professor, aqui na frente, ela tem a sigla que esconde aqui, ó, tá vendo? A lampadinha, a cor, tá tudo equiparado com o que a gente vem falando. Daí, quando ele abre, ó, que ele tem referências visuais. Então, tudo que está acontecendo aqui são ações, porque eu quero muito que ele relacione isso aqui com ações, acontecimentos, é claro, depois estados e fenômenos, mas a gente vai devagar, né? Se ele lembrar que isso aqui tudo são ações que pertencem a essa classe, ele já está montando a prateleirinha dele lá no cérebro direitinho. Na terceira folha, a gente tem a definição. Conto que se passa, ações, estados, acontecimentos, fenômenos, mudança de estado. Então, aqui eu ponho a definição completa disso aqui. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando só com esse elemento na sala de aula, depois deles saberem os nomes do Savana, que eles têm em 4 grupos, você pode levar só esse elemento, que nem precisa estar em aspiral, e trabalhar de diversas maneiras, né? Dá até para pensar em vários games a partir desse encarte aqui. E no último, olha que coisa mais linda, um exemplo. Então, o aluno pode folhear isso aqui, né? O terceiro recurso é esse aqui no modelo que cabe numa folha de caderno. Vou te mostrar já já. Então, aqui tem, ó, os verbos, todos destacados em vermelho. Então, esse recurso também é muito valioso para levar para a sala de aula. Nesse primeiro momento, você pode levar todos, né? Igual aqui eu levo todos, ó. E eu nem entro muito neles, eu só vou montando na lousa às vezes. Se tiver alguma coisa onde pendurar também é interessante. Ó, esse montinho fica assim. Os alunos ficam encantados com isso aqui, na verdade. E esse recurso, na verdade, foi ideia dos meus alunos ano passado. Eles me deram essa ideia de montar grande, porque eu tinha montado pequeno. Ele falou, professora, vamos fazer grande. Inclusive, a gente expôs na feira cultural que teve na escola, e eles explicaram para outras turmas, isso aqui foi muito legal. Tá? Não é um material que você tem que fazer de imediato, se você não quiser, mas ele está disponível para você imprimir e encadernar, tá bom? Ou só imprimir e utilizar, como você achar melhor. Tem professores, às vezes, que imprimem e colam na sequência, para o aluno visualizar. Então, ele vai visualizar a sigla, vai visualizar as imagens, a definição e um exemplo.
Então ele tá lá todo dia batendo o olho. Principalmente professores de quinto ano acabam fazendo muito uso dessa maneira deste recurso aqui, tá bom? Então ele é bem funcional também. E agora eu só vou pegar meu caderno para te mostrar o recurso 3, que também pode ser usado agora nesse início. Voltei. Esse aqui foi o recurso que eu montei o ano passado para eu ir além do jogo. O jogo é bastante funcional, mas eu montei esse aqui porque eu queria muito que o aluno tivesse no caderno dele. Aí nesse ano eu fiz uma parceria, minha coordenadora que imprimiu todas as fichas, né? Então eu fui montando com eles. Então aqui tá montadinho já, tá vendo? No próprio caderno dele. E quando ele gira, deixa eu pegar aqui para te mostrar, tá vendo? Ó, então, tem a imagem que eu te mostrei agora há pouco, tem a definição e tem o exemplo. Como que eu montei isso em sala de aula para não virar uma loucura? Eu peguei só a última folha, então eu entregava a última folha de todos. Deixa eu virar aqui. Então eu peguei assim, ó. Peguei essa folha, entreguei para eles sem recortar. Eles que tinham que recortar. Expliquei como recortava, porque, gente, a gente tem que explicar o básico, acredite. O óbvio tem que ser dito. Expliquei para eles como que recortava. E aí eles tinham que colar, recortar uma folha só, que eram os exemplos, e colar no caderno. Tá vendo? Ele colava aqui no caderno. Tem gente que colou inteiro assim. O último tá tudo bem colar inteiro, mas os outros não, porque tem que virar a portinha. Eles colavam todos os exemplos das 10 classes. Todos. Eles iam pelas cores. Então, eles iam organizando o Savana lá nas cores e colavam todos os exemplos. Às vezes, eu ajudava na lousa colocando, indicando as cores que eles poderiam colocar ali. Colocavam. Daí, terminado isso, eu entregava a segunda, que é a definição. Então, eu entregava a definição. Então, eles tentavam, a partir do exemplo, chegar na definição. Também já é um exercício, você percebe? E assim por diante. A terceira, mesma coisa. A imagem, eles iam colando no lugar certo. Antes de colar, eles colocavam em cima do caderno. Eles vinham assim com o caderno e conferia. Prof, essa sequência tá certa? Aí eu invertia, tá bom? Às vezes para eles, para deixar tudo certinho, o encarte no caderno deles, certo? Eu levei 2 aulas para montar isso com o sexto ano, tá? Por quê? Porque foi bem devagar. Eu fui entregando uma folha, recortava, colava tudo. Conferia de todo mundo. Entregava a segunda folha. Então a gente fez 4 vezes a mesma coisa. Só que com folhas diferentes para poder montar o caderninho aqui para eles. O maravilhoso disso é que é um recurso que você usa o ano inteiro. Então, em vez de você, às vezes, levar o jogo, que é em grupo, você tem isso aqui, que é individual. Tá bom? Então, se você conseguir na sua escola, de repente, imprimir, de preferência colorido, é ideal. Ah, não tenho como imprimir colorido, só branco e preto. Sugira que o aluno pegue canetinhas e faça a coloração aqui da frente. Pronto, ele já fica com tudo. Ele pode até passar nos cantinhos de dentro também, as cores. Bom, eu sei que você vai ter muitas ideias, prof, para usar esse recurso aqui. Ele me ajudou muito, ele vai para minha sala de aula esse ano de novo. Então, e vai nesse mesmo processo. Depois que eu contar a história, depois que eu fizer a memorização, esse é o primeiro recurso que eu vou utilizar, inclusive antes do jogo. Eu vou levar o jogo em algum momento, só que eu vou deixar andar um pouquinho mais o conhecimento para levar o jogo. Aí eu vou retomar tudo que a gente trabalhou desde o começo, desde a história. Então, eu te apresentei 3 recursos aqui nessa aula. Este aqui, o nosso jogo de cartas e os nossos encartes maiores, tá bom? Dúvidas, você vai deixar aqui, ou você vai fazer contato comigo lá dentro do meu grupo. Se você está no meu grupo exclusivo de professores que utilizam essa sequência, você já tem tudo isso no seu material disponível. E se você tiver alguma dificuldade na impressão, qualquer problema, você pode falar comigo que eu tento te ajudar. Combinado? Um abraço, a gente se vê na nossa outra aula que eu vou chamar de aula 2. Tchau!